Olá a todos, graças e paz, mais um vídeo aqui para o canal e o tema de hoje é um tema importantíssimo que é sobre a divindade de Cristo. Eu quero falar um pouco sobre esse tema, alertando acerca dos falsos mestres e profetas que têm negado nos nossos dias a divindade de Cristo e tem se levantado muitos. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu estava lendo a segunda carta do apóstolo João e aí eu decidi fazer esse vídeo e eu até peço para os irmãos que às vezes me sugerem um tema. No caso, tem uma irmã que sempre pede para eu ensinar sobre as parábolas. Eu vou fazer isso. Não sei se vai dar para fazer de todas, porque tem parábolas ali que é autoexplicativo. No caso, as parábolas que eu quero explicar é aquelas que estão mais ligadas com escatologia. Porque geralmente parábola, quando você interpreta, tem toda uma bagagem escatológica e é por isso que tem essa diferença. Então, os irmãos vão ter que estar familiarizados com o que eu acredito escatologicamente. Exemplo, no caso dos talentos ali, tanto dos talentos e das minas, as parábolas que vai falar em Lucas e Mateus, a gente vai aplicar isso para um contexto de reino milenar. Se for um amilenista, já não vai aceitar isso. Então é por isso que tem essa divergência. Parábola não se pode fundamentar doutrinas. Pelo contrário, você tem que ter já um conjunto ali que você entende doutrinariamente, principalmente na questão escatológica, para ensinar a parábola. E é assim que eu entendo. Eu vou explicar isso quando a gente for falar sobre parábolas. Mas hoje é sobre a divindade de Cristo. E aí, se vocês quiserem assim algo mais organizado, porque aqui no canal eu creio que não vai ser bem organizado. Eu estou terminando uma playlist que eu comecei lá no curso bíblico online anos atrás, que é o Apocalipse, capítulo por capítulo. Mas depois eu vou fazer vídeos aleatórios. Então, assim, até um meio, se você quiser apoiar meu trabalho, eu não sou muito de falar isso, mas eu vou falar nesse vídeo, então vai tomar um pouquinho mais de tempo. A gente tem uma comunidade, eu e o pastor Felipe, que é uma comunidade fechada, que nós ensinamos ali. Toda sexta-feira, às 8 da noite, nós fazemos uma reunião no Google Meet, as pessoas entram e a gente vai estudando temas. No caso, a gente está estudando as duas casas. Até mesmo nesse estudo, nós estamos criando uma apostila depois, vamos deixar bonitinho. Então, na comunidade, é evidente que tem uma mensalidade, mas é menos de R$ 20 que fica. Então, é um meio de você apoiar o meu trabalho do pastor Felipe. Eu sei que tem irmãos que não podem, e eu já deixo aqui adiantado que aqueles que não podem, podem entrar em contato comigo, porque vocês têm essa facilidade através do Telegram. Entre em contato, fala que não tem condições, que eu dou um jeito de só vocês pagarem apenas ali os custos da plataforma. Então, a ideia aqui não é ficar rico, pelo contrário, é um meio de você estar contribuindo com o nosso trabalho. Eu tenho um outro meio também, que são esses dois, que é da comunidade, e um outro meio que teve dois irmãos, que eu agradeço bastante, que é a irmã Edilene e o irmão Moisés, que criaram um grupo no WhatsApp de mantenedores ali para apoiar o meu trabalho, porque hoje eu estou por conta, né? Então, assim, eu estou crendo na providência de Deus mesmo. E, assim, fazendo esse pedido aqui para vocês que quiserem participar. E se você não quiser participar de ambos, ainda assim quiser estar ali com a gente, eu tenho um grupo fechado do Telegram, que é fechado porque só tem 350 pessoas, que no máximo, assim, que eu deixo ali. Aí depois, quando entra muita gente, eu já fecho, não abro mais o link, né? Mas aí entra quem quiser. Então, tem pessoas que entram, que saem, e ali eu deixo alguns tópicos, né? E ali eu tenho um contato bem mais próximo em relação, quando os irmãos têm alguma dúvida, eu vou ali, explico alguma coisa, e isso eu já tenho já uns 3 anos, desde o tempo que eu estava no Japão. E aí eu falei que ia manter esse grupo até ficar uma pessoa. Se não tiver mais ninguém, a gente encerra o grupo. Então esse grupo está já há um bom tempo. Então eu vou deixar o link, eu esqueço de deixar o link na descrição, mas eu vou deixar, se você quiser ter esse contato. Então, esses são os dois meios de você apoiar meu trabalho. É entrar na comunidade ou fazer parte do grupo de mantenedores. Apenas isso daí. Então, assim, eu não sou muito de ficar falando nos outros vídeos. Você vê que os outros vídeos eu nem falo isso. É que eu acabo esquecendo, porque realmente eu quero tentar fazer a coisa mais objetiva. É que quando você faz um comunicado desse, já levou uns 4 minutos, para não perder muito tempo no vídeo. Mas de vez em quando eu vou ver se eu faço isso. Amém? Então vamos lá. Eu quero ler o texto da segunda carta de João, que é só um capítulo, alguns versículos, e alertar o povo de Deus, porque a divindade de Cristo é um pilar central da fé, da doutrina dos apóstolos. A gente não pode negar isso. Então eu vou ler esses textos e nós vamos ali estar meditando. Versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho antes
recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus, e quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Aqui está um ponto importante, porque diz o texto que aquele que nega que Jesus Cristo vem em carne, esse é o enganador ou anticristo. E tem alguns judeus messiânicos que vão dizer o seguinte, que eles acreditam nesse texto, que não se aplicariam a eles, por conta que eles acreditam que o Messias veio em carne. Mas não é só isso, tem que ser de acordo com a doutrina de Cristo. Eles usam de um sofisma que para mim é extremamente perigoso e engana muitos, porque quando você vai dizer, olha, você está negando a divindade de Cristo, você está negando que Deus se fez carne. Eles, não, ali não está dizendo Deus, ali está dizendo Jesus Cristo que veio em carne. E aí eles alegam que eles acreditam que o Messias vem em carne, mas é evidente que eles vão dizer isso daí. Porque todos os judeus do mundo todo, desde o tempo de Jesus, esperavam o Messias, da linhagem de Davi. E esse Messias, ele viria em quê? Em carne. Todos nós temos uma carne. Mas o ponto não é esse, de você apenas acreditar que uma pessoa vem em carne, porque uma pessoa que não viria em carne, nascer da carne e do sangue, seria bem estranho. Então, o que João está falando aqui é algo que está muito superior a isso. Tem que estar de acordo com a doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo ensina que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Não veio do sêmen, do esperma, né, de José. Ele foi concebido no ventre da Virgem Maria. Não teve o processo natural. Os judeus esperam o Messias de acordo com o processo natural da descendência de Davi, e aí da descendência de Davi vai gerar o quê? O Messias. Mas isso daí é uma coisa óbvia. Agora, muitos judeus não vão aceitar que Maria, ela concebeu pelo Espírito Santo. Uns vão até dizer que a Virgem Maria é no sentido de que foi uma virgem que casou com José, e aí teve a relação, dali vem o descendente, que é Cristo. Eles não acreditam nesse milagre da concepção de Maria através do Espírito Santo. Então, se a pessoa nega isso, ela está negando que Jesus vem em carne. Isso é segundo a doutrina dos apóstolos. Um outro ponto. Jesus, ele não é apenas um homem comum. Ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. E é nesse sentido que João está dizendo que se aquele que nega isso, ele não tem o Pai e o Filho. Ele prevarica. João vai continuar a dizer aqui no versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não os recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Porque quem os sauda tem parte nas suas más obras. Olha que coisa importante aqui, porque isso é um dos pilares da doutrina dos apóstolos. Quando vai falar ali em Atos da doutrina dos apóstolos, envolve tudo isso que eu estou falando aqui. Concepção milagrosamente, através do Espírito Santo, no ventre de uma virgem que não teve relação com ninguém. Um outro ponto, de onde que ele veio? Aí João vai explicar ali no capítulo 1, no seu evangelho. Ele vai dizer o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem que é esse verbo de Deus? Esse verbo de Deus é o Messias. E diz no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Observe, não é somente acreditar em um descendente na carne de Davi. Eu acredito que Jesus é o Messias, ele vem em carne, então essa palavra não se aplica a mim, não. Você tem que acreditar que ele é o verbo de Deus. E João vai dizer que o verbo era Deus e estava no princípio com Deus. Então é Deus. É Deus, e aí que entre os debates, questão da Trindade, a questão de Ario, que defendia que Jesus era um Deus menor. Se ele é um Deus menor, ele não pode ser adorado. E o ponto importantíssimo aqui da questão é que, se ele é Deus, da mesma essência e substância, como eu creio, assim, eu defendo piamente a doutrina da Trindade por conta disso, porque protege a divindade do Filho, colocando o Filho nessa mesma essência e substância do Pai. Por que a gente vai falar da Trindade? O Espírito Santo também foi debatido posteriormente, que não é o ponto aqui que eu quero focar, mas uma vez que você derruba a doutrina da Trindade,
o próximo passo é atacar a divindade de Cristo, colocando ele como um Deus menor. Isso daí, para o cristão, é inaceitável. Você não pode aceitar uma coisa dessa. Porque nós adoramos a Jesus, não como um outro Deus, mas sendo da mesma essência e substância do Pai, então é um único Deus. A nossa mente é limitada, finita, jamais vai conseguir explicar Deus de maneira perfeita. Como o finito pode explicar o infinito? Isso é impossível. Então, por analogias que nós fazemos muitas vezes para explicar 3 em 1, que ainda assim, por um processo silogístico, racional, a gente não vai conseguir explicar. Mas uma coisa é certa, não são 3 deuses. É um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, na qual falamos de 3 pessoas, que também eu acho que até falar de pessoas não tem um outro termo. Por isso que eu digo que até a nossa linguagem é pobre para poder explicar Deus. Você tem no grego lá uma ousia em 3 hipóstases, até eu já vi dentro do hebraico também explicando isso. O pastor Felipe fez um vídeo excelente falando acerca disso daí, lá no canal do Curso Bíblico Online, que eu não vou entrar nessas questões, mas o foco aqui é isso. Quando diz que Jesus, ele veio em carne, tem que ter toda essa bagagem da doutrina de Cristo, que ele nasceu ali da Virgem Maria, concepção milagrosa pelo Espírito Santo, ele é Deus que se fez carne. Se não tem isso daí, você não pode comer com essa pessoa. Agora, um outro ponto aqui também que eu acho interessante, que é aí que eu acho importante a gente começar a selecionar não somente as traduções em português, como também as traduções no grego. Hoje, eu já bati o martelo no que diz respeito ao grego. Eu consulto o texto crítico, mas o texto crítico, ele tem muita deficiência. Por isso que eu prefiro os textos majoritários. Eu sei que muitos acadêmicos vão dizer, não, mas o texto crítico é o mais antigo, que eu não vou entrar nessa questão. Mas, para mim, a questão de antiguidade não quer dizer que ela tem ali a melhor versão. Justamente porque tem menos cópia o texto crítico. Ou você deixa, ou naqueles tempos que o texto crítico foi escrito, as pessoas não aceitavam justamente porque estava faltando coisas. Tem praticamente o Evangelho de Marcos, ali no final, tem vários versículos que não tem no texto crítico. E o texto majoritário é aquele que é copiado mais vezes. E é evidente que se você está usando um texto mais vezes, o papiro, o pergaminho ali, ele vai se desgastar, porque você está pegando. Agora, se você tem um texto mais antigo, muitas vezes é porque ficou encostado. Justamente por quê? Por causa que não era uma tradução confiável. É quando você vai ver, somente na crítica textual vai ter isso daí. Que é em algumas versões da crítica textual. Que é lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler na versão. A revista atualizada, ela usa a crítica textual. E você tem a revista corrigida. Mas ainda assim, hoje, quando eles pegam a crítica textual, eles acrescentam ali, eles meio que unem o texto majoritário, né? Juntamente ali com a crítica textual, o texto crítico, eles juntam e colocam ali que consta na palavra de Deus. Mas se fosse só utilizar o texto grego da crítica textual, vários pontos que nós temos em Marcos, em outros lugares, não teria. Mas eles acrescentam quando vai traduzir para o português. Eles usam ainda os 2 textos. Mas eu acredito que isso, no futuro, assim, próximo, isso vai acabar. Porque eles estão querendo modificar até mesmo os textos na língua original, no grego, né? Principalmente a questão do Novo Testamento. Lá em 1 Timóteo 3,16 vai dizer assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, quando você olha para a revista atualizada, aqui é a versão da revista atualizada, NVI também usa, linguagem de hoje. Aqui você está percebendo que o texto está dizendo aqui, grande é o mistério da piedade. Tem um mistério aqui. E esse mistério de Cristo, ele foi revelado por Cristo aos apóstolos. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Romanos 16, 25 e 26, 27, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora. Agora quando? No tempo dos apóstolos. E se notificou pelas escrituras dos profetas,
segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dado glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Estava oculto esses mistérios, mas foi manifestado agora para os apóstolos o quê? Pelas escrituras dos profetas, ou seja, os profetas da antiga aliança, todos os profetas, leis, profetas e salmos, foi manifesta a revelação porque Cristo deu toda a interpretação para os apóstolos. Então foi manifesto toda aquela revelação. Por isso, quando a gente vai falar de trindade, muitas coisas que estavam ali na antiga aliança, a gente vai pegar textos da antiga aliança e vai falar, aqui está falando do Pai, do Filho e do Espírito, aqui está apontando para a trindade. É porque os apóstolos revelou isso daí, acerca da divindade do Filho. Então, quando você pega 1 Timóteo 3,16, na revista atualizada, a crítica textual, aquele que foi manifestado na carne. Aquele quem? Porque é um mistério da piedade. Aquele quem? Aqui fica uma coisa um pouco subjetiva. Aquele, aí a pessoa vai falar, é o Messias, é o descendente de Davi que veio na carne. Mas não tem toda essa bagagem que eu expliquei agora, que ele veio em carne, concebido ali pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, que ele é Deus, como João vai dizer, o verbo era Deus, que se fez carne. Então, quando você olha para esse aquele, fica uma coisa muito vaga. E isso está no grego, da crítica textual, que diz assim, kai homologemenos mega extinctutes eusebes mysterion. Eusebes mysterion é mistério da piedade. Aqui está o ponto. Os efaneronte en sarkis. Os, aqui, aquele, né? Efaneron manifestou em carne. Aqui está no texto da revista atualizada, crítica textual. Agora, quando você vai pegar a revista corrigida ou a corrigida fiel, que vai pegar dos textos majoritários, olha como que vai ser traduzido. Uma palavrinha dá o peso desse mistério da piedade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Deus que se fez carne. Você pega no texto grego, nos textos majoritários, vai dizer assim, Eusebes mysterion, mistério da piedade, Theos ephaneronte en sarkis. Theos, Deus, manifestou ephanerontes en sark, na carne. Olha que diferença. Por isso que, quando você entende que Deus se manifestou em carne, é o que João está dizendo, que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é o enganador e o anticristo. E é por isso que muitos judeus vão ser enganados pelo anticristo. Jesus disse isso, vai vir outro em meu nome e vocês vão receber. Por quê? Porque não tem essa substância doutrinária que vem dos apóstolos, que entende que Jesus é Deus, da mesma essência e substância que o Pai. E esse debate, para mim, ele já foi esclarecido nos primeiros séculos, e nós podemos ver os efeitos da doutrina da Trindade na igreja. Produziu muitos e muitos frutos. Muitas pessoas foram transformadas por Jesus Cristo. Agora você pega o efeito da doutrina que coloca Jesus como um Deus menor nos testemunhos de Jeová. Então você vê que não tem aquela essência de colocar Cristo no centro. É uma espécie de um legalismo, eu vou usar esse termo legalismo, eu sei que muitos não gostam, de uma moralidade muito estética. Não tem aquela substância de mudança interna. É umas coisas que eles colocam até mesmo que eu realmente assim vejo, tem uma profunda discordância, como, por exemplo, transfusão de sangue, não comemorar aniversário. Esse é um dos pontos assim menores, mas por que não poder fazer transfusão de sangue? Sendo que no sangue está a vida. E se nós entendemos o princípio de que Cristo, ele nos deu a vida, por que eu não vou dar a vida por outro que está precisando do meu sangue? Isso é o amor ao próximo. Então você vê que são leis que eles colocam, tradições esteticamente, e é aquela moralidade estética, que não tem uma substância, porque a nossa moralidade tem que ter uma substância fundamentada onde? No amor, na caridade. Você pode dar todos os seus bens aos pobres, mas se você não ter caridade, para que isso valeria
Paulo vai dizer isso. Então, quando nós vamos praticar a moral cristã, não é apenas estética. Ela trabalha no seu interior. Porque até mesmo na moral, entre aspas, boa, você pode estar pecando, porque pode vir a soberba, pode vir a vaidade. Porque a soberba, ela se apega à coisa boa e não à coisa ruim. O cristianismo, a base doutrinária, trindade, depois a questão da união hipostática, que está ligado com Jesus Cristo, que se fez carne, é Deus, Deus homem. Né? Tudo isso aí tem relação com esse texto aqui que eu li, que diz que aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o enganador e o anticristo. Então, esse é o alerta que eu trago para os irmãos, no sentido de que tem muitos que estão se levantando na internet hoje negando. Eu sei que tem irmãos que são unicistas, que vão defender ali que Jesus, que Deus, o Pai, Jesus e o Espírito Santo é o mesmo, não tem nenhuma distinção. Também tem uma outra parte que é menos falado, que é o binitarianismo, que é uma das linhas que eu estudei por um tempo, na qual eu estava inclinado, mas depois eu retrocedi, porque eu vi assim, que esses que são binitarianistas, tem alguns que vão dizer assim que você comete idolatria se você adorar o Espírito Santo. Eu achei um absurdo isso daí. Então, eu vi que começou a falar essas coisas do Espírito Santo. Qual é o próximo passo? É começar a falar de Jesus Cristo. Então, eu mantive minha posição na Trindade justamente porque Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos ver ali o batismo ali em Mateus, quando vai falar no finalzinho, Mateus 28, 19, tem que ser batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Sei que os apóstolos batizaram no nome de Jesus, porque eles não batizaram no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, como muitos alegam? É porque eles estão invocando a autoridade de Jesus, e Jesus deu essa autoridade para batizar no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto o batismo no nome de Jesus, como o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para mim é aceitável. Isso aí não entra em conflito a questão. Esses irmãos que têm essa visão mais unicista, binitarianista, que não nega a divindade de Cristo, que Cristo tem a mesma essência e substância do Pai, dá para você ter até um diálogo. Agora, o unitarista não. Porque o unitarista, ele vai dizer que Jesus é um Deus menor. E se é um Deus menor, se você adorar Jesus, você comete idolatria. Essa é a verdade. E a partir do momento que você enfatiza menos Jesus Cristo, o filho vai saindo do centro. E você tem que ter o filho para ter o pai. É isso que João está dizendo, a doutrina de Cristo. Quem tem o filho tem o pai. Então, quando você defende a Trindade, o filho sempre está no centro. Mas não é porque está diminuindo o pai. Negativo. É porque o pai deu tudo ao filho. E quando você vê o filho, você está vendo o pai. Porque não existe essa questão. Deus é humilde. Deus ele se manifestou no filho, mas o filho também tributa toda a honra ao pai. Toda a honra ele vai dar ao pai. É uma relação, aí vem de amor, que vem pelo Espírito. Por isso que as pessoas não entendem essa relação da Trindade na maneira que Deus se apresenta e querem tentar colocar Deus numa caixinha, e a caixinha na nossa cabeça, para entender Deus. Então, tome cuidado com esses que estão negando a divindade de Cristo, que começam a atacar, porque muitos judaizantes que se colocavam ali como judeus messiânicos, e as pessoas, eles acreditam em Jesus. Muitos ali que eu não vou citar nomes aqui, mas que eu até esqueci também já há um tempo que eu vi isso daí, eles voltaram para o judaísmo tradicional e fizeram com que muitos apostatassem, justamente porque eles é aquele efeito dominó, né? A pessoa começa a vir com um discurso, não, eu também acredito em Jesus. Aí começa, depois você está estudando com ele, ele vai tirando um monte de coisa. Não, isso daí já é pagão. Você está cometendo idolatria. Aí você já fica preocupado. Aí o Cristo que você conheceu, que te transformou, que te libertou, já vai saindo da sua vida. Então, tome muito cuidado. Amém? Então, vamos continuar estudando a palavra de Deus. Se você é um unicista, um unitariano, que realmente eu vejo que não está negando a divindade de Cristo, dá até para ter um diálogo. Agora, a partir do momento que começa a falar que fazer isso é idolatria, se você estiver falando do Espírito Santo, adorando a idolatria, aí já não tem como ter um diálogo. E se for unitarista aqui, ou judeu messiânico, que nega tudo isso que eu falei em relação à divindade de Cristo,
Nem conversa eu tenho muito, porque João vai dizer aqui, né, que para você não saudar essa pessoa, não ter um diálogo. E eu não vou ter. E essa é a postura que eu tenho no grupo. Quando eu vejo pessoas assim, eu já tiro do grupo. Então, eu tenho uma flexibilidade que tem um limite. Eu falo muito dessa questão da tensão dialética, que a gente tem que saber articular, mas tem um limite. E esse é um dos limites, a questão da divindade de Cristo. Nós, aqui no canal, pelo menos os que me acompanham, sabe, e eu ensino que nós temos que adorar Jesus, sim, como Deus, porque Ele é o único Deus da mesma essência e substância que o Pai. Não são dois ou três deuses, é um único Deus. Não existe dois deuses. Nós não somos politeístas, somos monoteístas, amém? Então, Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.